E agora, dando sequência ao nosso conteúdo do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, nosso próximo tema será Avanço Legislativo no Empreendedorismo e Inovação em Goiás. Ao longo dos anos e com o desenvolvimento da sociedade no âmbito estadual, foi preciso atualizar suas leis para fortalecer pautas como a inovação, microempresas e startups e as cidades inteligentes. E esse painel mostrará todos esses avanços. Então, convido para o palco agora Virmondes Cruvinel. Seja bem-vindo. Beleza? Obrigado. Boa tarde, um prazer estar com vocês aí, uma alegria muito grande poder participar desse bate-papo aqui na Campus e poder falar um pouco sobre esse ambiente que a gente vive de inovação, mas também na necessidade da legislação ser atualizada ao contexto em que vivemos. É muito bom poder participar presencialmente, né? Já é a terceira Campus aqui em Goiás que a gente participa e no meio do caminho teve a pandemia aí, mesmo assim a galera teve em peso. Muito bom estar aqui presente novamente. O objetivo da nossa palestra é justamente falar um pouco sobre o que tivemos de novidade ao longo desses últimos anos, assegurando aí um avanço no ambiente de negócio e de inovação aqui no estado de Goiás. Mas antes disso, é bom a gente falar um pouco sobre passado, presente e futuro. Para falar de passado, presente e futuro, eu inclusive escolhi uma camiseta aqui de um filme que eu gosto muito, né? Que é De Volta para o Futuro, justamente porque fala sobre passado, presente e futuro. Inspirador um pouco também, além de falar de passado, presente e futuro, que nesse filme tem uma relação de como se diz, de um pupilo e um professor, né? Algo que a gente vê muito também no ambiente aqui das universidades, que a gente vê no ambiente da campus acontecendo e que certamente essa vivência aí do McFly com o professor, com o Doc, né? Serve como inspiração para todos nós. Mas por que eu escolhi falar de passado, presente e futuro? Justamente para a gente ter esse gancho, né? Falando um pouco de passado, a gente volta lá em 1700 a.C., aonde que nós tivemos o Código de Hammurabi como o primeiro marco legal falando sobre, disciplinando vários temas, né? Na região da Mesopotâmia, ali entre os rios Tigres e Eufrates, nós tivemos essa possibilidade de ter um primeiro marco da história falando sobre regramentos. Naquela época, professor Cláudio, ainda tínhamos a ideia da lei de talião. O que era? Olho por olho, dente por dente. O cidadão fazia aí um roubo à residência da outra pessoa, o cidadão poderia fazer o mesmo na casa da pessoa. Isso era o momento em que vivíamos naquele período do passado. Nós tivemos, com o caminhar da história, momento onde foi trazida a ideia da tripartição das funções de poder, onde que Montesquieu, né, teve grande papel nesse marco, trazendo essa ideia das funções do poder legislativo, executivo e judiciário, justamente para não ficar na mão de um soberano só, toda essa tomada de decisões, qual o caminho a ser feito, né? O professor Giovanni está aqui, já foi secretário aí de Ciência e Tecnologia também, gosta muito da área de História. A gente fala justamente isso, que foi importante trazer esses marcos da separação de poderes para que, inclusive, tivéssemos hoje um passo da chamada democracia. Esse é um pouco do passado, né? Um passado que trouxe essa divisão. E o presente? O presente, nós temos um momento hoje que talvez eu considero um presente muito massa. Um presente muito massa onde que a gente está vendo a transformação, a evolução da sociedade. A gente está vendo a evolução da sociedade aliada ao contexto também da evolução legislativa. Eu cito para vocês um exemplo do Código de Posturas de Goiânia, da época que era de 1992. Eu tive a oportunidade de ser vereador aqui na cidade e o Código de Posturas do município ainda falava de banca de revista vendendo ficha de orelhão. Então, com esse contexto, a gente observa que foi sim necessário avançar no âmbito da legislação para que adequasse à realidade presente. E a realidade presente trouxe essa possibilidade de ter uma série de legislações que, inclusive, nós tivemos a oportunidade de participar delas, tanto na
discussão, elaboração, iniciativa legislativa ou em relatorias, né? E um ambiente muito propício, onde temos aí um ambiente de sociedade civil organizada, hoje aí através de um pacto de inovação aqui no estado de Goiás, um ambiente propício no poder público, onde que nós temos na Assembleia Legislativa, por exemplo, onde eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Cidades Inteligentes, e nós temos um ambiente propício também no estado, onde que temos uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com isso dialogado muito de forma presente com todo esse ambiente aí do contexto de desenvolvimento aqui no estado. Então eu trarei aqui de forma bem objetiva mesmo, esse resumo de algumas legislações que já estão sendo realidade aqui no estado de Goiás, além do marco da inovação que teve aí um passo de destaque nessa caminhada legislativa, que nós tivemos a oportunidade de estar relatando essa matéria. Primeira lei que eu acho assim legal a gente demarcar aqui é a Lei 2472 de 2019, que fala sobre o incentivo ao desenvolvimento de startups. Nós sabemos da ideia, da realidade de startups hoje, nós sabemos que o ambiente aqui em Goiás, nós já temos, esses dias eu participei de uma palestra lá na FEComércio, falando de mais de 200 startups, só aqui na realidade do contexto de Goiânia e região metropolitana, e nós percebemos, ouvindo essa sociedade civil organizada, a necessidade de trazer também um marco para falar sobre startup, para falar sobre os negócios criativos, garantindo aí mais acesso a oportunidades entre eles no ambiente de negócio e com menos interferência do Estado no que diz respeito à parte burocrática. Nós temos essa realidade consolidada. O estado de Goiás, dentre as 27 unidades da federação, praticamente é um dos estados aí que possui uma legislação estadual falando sobre startups e que foi também iniciativa nossa. Uma outra lei importante fala dessa dificuldade de um dos 4 pontos que o Sebrae, que inclusive está aqui, né? Parabeniza a galera do Sebrae, sempre parceira de eventos da inovação. O Sebrae traz aí 4 problemas que o grande empreendedor enfrenta quando quer montar o seu próprio negócio. Um deles é a dificuldade de relacionamento. O outro é a dificuldade da burocracia. O outro é a dificuldade de capacitação, que inclusive o Sebrae ajuda demais nessa parte. E o 4º problema é justamente a dificuldade do acesso ao crédito. Muitas pessoas não sabem nem onde procurar, o que fazer, qual o caminho, e muitas travas também com relação a isso perante o poder público. Nesse sentido, a gente observa que há uma necessidade de trazer essa discussão também para que a sociedade civil organizada conheça um pouco mais sobre isso. E nós tivemos uma lei aprovada que garante crédito ao jovem empreendedor, uma parcela muito forte da sociedade hoje, que é aí o estudante, o acadêmico que está no nível superior, que está fazendo a graduação, que está se preparando para uma outra oportunidade, ou num curso técnico, para ter um acesso no mercado de trabalho, mas que às vezes já montou o seu próprio negócio ali como MEI, por exemplo, como microempreendedor individual, né? E nesse sentido tem aí a oportunidade de saber o que eu vou fazer daqui para frente. E esse caminho assegurado com essa lei 21446 de 22, também de nossa autoria, que garante essa oportunidade de acesso ao crédito. Parcerias sendo feitas com a Goiás Fomento e a Secretaria de Retomada, também nesse sentido aqui no estado de Goiás. Nós temos também a Lei 21543 de 2022, que fala sobre a economia colaborativa. O que é esse lance de economia colaborativa? Na verdade, é o que já acontecia na antiguidade. Por exemplo, com essa questão dos feudos, né? Na realidade, no feudalismo, tinha ali a oportunidade de você ter o comércio onde não tinha uma moeda fixa e o cidadão trocava lá um frango dele pela alface que ele queria comer no almoço, né? Então essa realidade da troca, nada mais é do que a troca, hoje nós temos a oportunidade de acontecer essa troca no ambiente onde que a tecnologia facilita isso. Nós temos a oportunidade de saber que existe a economia colaborativa, uma empresa muito conceituada, inclusive a X por Y, é uma que nos deu essa ideia a respeito desse tema, inclusive tem parceria dela com o Sebrae em vários estados, não só aqui em Goiás, um colega de movimento jovem empreendedor, né?
e que trouxe essa ideia, esse conceito de que é possível sim hoje, inclusive usando a internet, fazer trocas, né? A gente vê algumas coisas mais comuns, por exemplo, a OLX, né? Vou aqui citar, fazer propaganda de empresa não, mas falando justamente isso, você pode comprar alguma coisa lá pela internet, mas sabendo que hoje não só a compra pelo valor é possível, mas é possível você trocar um produto seu por aquele, né? Essa é uma realidade hoje que a gente também tem um ambiente de legislação que permite acontecer aqui no estado de Goiás através dessa lei estadual que trata de economia colaborativa. Além disso, nós temos aí uma pauta também muito interessante no que diz respeito à questão da tecnologia com foco em atividades sociais, né? Estimulando não só o empreendedorismo, mas estimulando também que atividades que possam ter repercussão em sociedade, né? Um ambiente feito, por exemplo, numa região de uma favela, onde que se estrutura um pequeno negócio, faz uma capacitação lá, por exemplo, dos salões de beleza que existem naquela localidade, mas que tragam também ali jovens que possam se preparar para ter uma oportunidade, inclusive, de se tornarem também um MEI, tendo seu futuro salão de beleza, né? Oportunidades como essa que a gente sabe que é necessário, sim, ter a parceria do poder público, né? É necessário, sim, ter aí a interação do poder público com essa sociedade na ponta, e a gente sabe que precisa também ter ambiente legislativo para que isso possa acontecer. Essa é a ideia dessa legislação que fala aí justamente dessa oportunidade de usar a tecnologia para aspectos sociais. Grande secretário Zé Fred, parabéns aí também em seu nome aí de toda a equipe, né, de governo que é parceira da Campus Party aqui no estado de Goiás, nessa terceira edição. Então nós temos aí essa lei recente também de 2023, que fala da possibilidade real aí de fazermos a inovação com aspecto de tecnologia social. Além disso, uma das coisas que me chama muita atenção é essa pauta de cidades inteligentes, né? Nós vivemos cada vez uma sociedade onde nós temos que buscar bons exemplos. E aqui a gente trouxe essa ideia dessa legislação, também recente aprovada aí, né? Aonde que traz a possibilidade de transformação de áreas urbanas em cidades inteligentes aqui no estado de Goiás. Então nós temos uma legislação local que fala sobre cidades inteligentes. E cidades inteligentes não são só aquelas que usam a tecnologia para melhorar o seu serviço, né? Claro que a gente tem bons exemplos disso, na parte, por exemplo, da iluminação pública, usando a iluminação de LED. A energia limpa, como eu disse, é um conceito interessante, porque a pauta de sustentabilidade faz parte do conceito de cidades inteligentes, mas também usando a tecnologia para melhorar o serviço interno, tirando o papel da administração e tendo tudo o forma de SEI, como o estado de Goiás já faz hoje, Poder Legislativo também aqui no estado de Goiás, e pensando também da possibilidade de termos aí serviços para a sociedade, né? Como a gente fala da possibilidade, por exemplo, dos caminhões de coleta de lixo fazendo aí o recolhimento e sabendo se naquela lixeira tem ou não o lixo a ser recolhido ou não, né? O monitoramento por câmeras das viaturas que são feitas aqui na parte de segurança, como também nesses veículos de transporte coletivo, como também na possibilidade dos veículos aí de transporte de resíduos do lixo, né? Todos esses mecanismos que incentivem, de alguma forma, melhorar o ambiente das cidades, pensando também no aspecto social, né? Dizem respeito ao contexto de cidades inteligentes, e que o secretário Zé Fred também é um entusiasta dessa pauta, né? Toda a equipe da secretaria, e a gente tem percebido que hoje o estado de Goiás tem fomentado isso, que os 246 municípios possam também plantar essa sementinha da parceria aí de cidades inteligentes, né? A gente percebe que o ambiente acadêmico é parceiro, universidades, né? Tem essa vontade de fazer a diferença. Outra coisa interessante que também chama sempre a atenção é essa possibilidade da gente incentivar quem quer, de alguma forma, pensar em empreender, né, dentro do ambiente acadêmico. E esse é um trabalho muito legal feito pelas empresas júniores aqui no estado de Goiás. Esse ambiente feito pelas empresas júniores é um ambiente, primeiro, de relacionamento, de pôr a mão na massa. Voltei. Aí. Valeu, professor. Esse ambiente de pôr a mão na massa é um ambiente de
relacionamento, é um ambiente de liderança ser fortalecido, é muito bem organizado pelas empresas júniores. E nós tivemos a oportunidade, ouvindo a entidade que representa todas as empresas júniores aqui no estado de Goiás, né? A Goiás Júnior, ter também um marco legal aqui que trata de empresas júniores no estado de Goiás. Também uma lei recente de 2023, né? Então, como eu estou dizendo, falando um pouco de passado, presente e futuro, a gente está tendo um presente muito energizante, né? De muitas legislações do que dizem respeito à realidade prática das pessoas e que querem trabalhar. E esse berço, né, do desenvolvimento do empreendedorismo dentro da faculdade é muito massa. E faço questão sempre de dizer que a gente apoia muito essa prática das chamadas empresas júniores. Bom, tivemos então todas essas legislações que nós participamos aí de forma muito presente na iniciativa, na propositura das mesmas. Mas nós tivemos também um trabalho de parceria com o governo do estado, né? O governo do estado de Goiás, através aí da Secretaria de Ciência e Tecnologia, antiga CEDI, hoje a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Trouxe essa ideia de termos aqui no estado de Goiás também um marco legal sobre inovação. Esse marco legal justamente para criar um ambiente propício para que negócios que pudessem se fortalecer, criar aí oportunidades, inclusive de recursos, virem para essa área através de parcerias, recursos privados poderem, de alguma forma, incentivarem o fortalecimento também dessa área e trazer aí também a adaptação e atualização legislativa à realidade no que diz respeito à pauta de inovação. Esse foi um trabalho feito a 4 mãos, com pesquisa aqui no estado de Goiás, buscando aí, inclusive, diálogos com outras entidades, né? E que o estado trouxe essa oportunidade para o debate e se tornou lei em 2022 e nós tivemos a oportunidade de relatar essa matéria na Assembleia. Também aí dando continuidade a esse contexto do tema de inovação e desenvolvimento aqui no estado de Goiás. Justamente com esses motivos, né? Com essa ideia de criar um ambiente favorável para a pesquisa acadêmica, com esse propósito de facilitar o acesso ao setor da inovação, com esse compromisso de promover a inovação de forma colaborativa e que o poder público tivesse como um agente partícipe desse processo e não distante dessa realidade, que foi trazida essa possibilidade de se fazer aí um marco legal da inovação. Deixa eu pular. Meios para isso, né? Que meios foram trazidos? Justamente a ideia de uma segurança jurídica, então não fazendo uma legislação que confrontasse com outras legislações existentes, né? Tendo esse contexto de que foi uma baliza hoje que nós temos no estado de Goiás sobre inovação, mas que não conflita com outras leis existentes. Isso era uma grande preocupação que existia. Segundo, uma reestruturação do sistema de ciência e tecnologia também, trazido essa realidade depois da legislação. Um estímulo à construção de ambientes especializados para que essa prática pudesse acontecer. Estímulo à inovação dentro do setor produtivo, e a gente está vendo isso aí, primeiro aqui, né, dentro dessa parceria que existe do privado, do poder público, o poder público muito presente nessa discussão com as escolas de formação na parte de inovação, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas aqui de perto, dentro da cidade de Goiânia, e vendo esse conceito de perto, tanto que é bacana, vendo a realidade também, inclusive, nesse fomento à educação empreendedora, à educação de inovação dentro da proximidade dos bairros, eu acho que é uma coisa muito legal de se comentar, mas trazendo também essa possibilidade para quem quer fazer a diferença no mercado, né? O mercado da inovação hoje, que aí, inclusive, as últimas informações que tive até na disputa pelo exame lá do vestibular, hoje Enem, né? Um dos mais concorridos áreas aí de inovação, como antigamente eram outras áreas, como a medicina, o que a gente enxerga como um caminhar aí de oportunidades também no mercado de trabalho para quem trabalha com inovação. E justamente com essa possibilidade também, como eu disse, de ressaltar que é possível conviver num ambiente onde que público e privado ajudam a alavancar o desenvolvimento. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Secretário Zé Fred, antes de você chegar aqui, eu justamente estava falando o propósito da nosso bate-papo aqui hoje, né? E o propósito, justamente, eu me inspirei no De Volta para o Futuro, por isso que eu estou com a camiseta, né? De falar um pouco do passado,
de falar de um presente que está explodindo de oportunidades com essas legislações, né? E justamente para deixar aberto o futuro. O futuro, não estou eu aqui para falar o que vai ser, né? Eu não sou o McFly, né? Mas o futuro é um momento onde que a gente está aí aberto a crescer junto. Aberto a justamente saber que temos um ambiente propício de negócios, temos um ambiente propício de legislação e temos aí um ambiente também de formação, né? Aberto a esse futuro. Então, que esse futuro, na verdade, não seja falado por mim aqui como um simples mortal, né? Mas que seja falado por todos nós em conjunto, fazendo a diferença e transformando a nossa inovação no estado de Goiás. Sucesso a todos, né? Fica aberto esses minutos finais, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. E eu convido o secretário Zé Fred aqui, pelo menos, para dar um oi aqui para essa galera também. Muito obrigado a todos, viu? Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui. Gente, estava saindo da palestra do Adriano, mas queria participar aqui. Gente, todo secretário, quando vem algum projeto de lei que tem a ver com a área, né, a gente vai lá para avaliar e aí passar para o governador. Toda hora chega do Virmontes, né? Então ele trabalha bastante, que sempre tem algum projeto. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho para você, Virmontes, é: quais são os desafios de inovar no legislativo, sabe? Porque, assim, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa primeiro em startup, né? No mercado. A gente que está algumas pessoas aqui que estão no governo entendem o desafio que é estar no executivo. Como é que é o desafio de inovar no legislativo? Porque você é um deputado que tem essa marca da inovação na Assembleia, na Câmara há muito tempo. Uma pergunta bem honesta mesmo. Eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso. Obrigado, secretário Zé Fred. Principalmente, eu acho que a melhor forma de inovar é ouvir, né? A gente ouve as pessoas e consegue adaptar a realidades, né? Tivemos um momento, por exemplo, da pandemia, onde agradecer o Samuel Bernays, presidente do Conselho do CRA aqui, né, do Conselho de Administração, muita gente boa participando aqui da Campus. Nós tivemos um momento, por exemplo, da pandemia, onde que fechou tudo, não tinha oportunidade de acesso. Nós tivemos a oportunidade de construir um mandato mais próximo das pessoas usando ferramentas, né? Um gabinete digital usando o WhatsApp, a oportunidade de fazer lives para dialogar sobre pautas importantes para as pessoas. E hoje, já num retorno à realidade, a forma de inovar justamente é não esquecer aquelas origens da política com P maiúsculo, estar próximo das pessoas, né? Fazer as ações em bairros, desenvolver audiências públicas, ter sempre esse termômetro do que a sociedade civil quer. Eu acho que essa é a melhor maneira para seguir avançando, é seguir aquelas coisas das antigas, mas que trazem a política como P maiúsculo. Nada se faz sem esquecer o papel de ser representante. Mais alguma pergunta? Vamos lá, secretário. Se não tiver ninguém. Uma outra coisa que eu queria assim, entender, a gente se inspira muito no marco legal da inovação, né? Então, gente, o executivo, ele faz, né, o que a lei permite e o que a lei incentiva. E eu queria, assim, muito ouvir qual que é o próximo passo que você imagina, porque você trouxe a inovação do marco legal, o das startups. Você vislumbra já mais uma nova legislação assim, inovadora que você tem visto em outros lugares, ou você tem pensado? Porque é até legal, porque a secretaria se prepara, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente gostaria de ouvir. Zé, a gente está acompanhando de perto também essa questão da realidade do 5G, né? Que é um ponto interessante. Ainda algumas pessoas têm, eu não sei o motivo de não trazer essa necessidade de que os grandes centros urbanos possam usar isso de uma forma ao trazer o desenvolvimento, né? Então, algumas resistências têm acontecido aí, por exemplo, com essa pauta do 5G. É um dos caminhos que eu digo que o presente ainda permite a gente travar, debater, discutir e tirar aí um pouco do que esse ambiente que é retrógrado à sociedade em que vivemos, né? Então, sim, é importante o diálogo, é importante ouvir todos os lados, mas o desenvolvimento é uma ferramenta que precisa, sim, de passos largos. Então, a gente tem que trazer essa consciência para quem está dentro do poder público, né? Agradecer nosso magnífico reitor, professor Antônio, obrigado aí pela oportunidade. Em seu nome, cumprimentar todos os professores também que estão participando com a gente da campus aqui. No mais, só carinho especial por todos, gratidão aí pela oportunidade de ser ouvido, né? E vamos fazer a diferença aí fora da campus, não só aqui, mas fora daqui também. Sucesso!